Nesta série de vídeos, contamos para você sobre os maiores escândalos das equipes mais bem-sucedidas da Fórmula 1, como Mercedes, Ferrari ou a equipe campeã mundial, McLaren. Equipes que, mesmo em posição de destaque, enfrentaram escândalos e polêmicas em algum momento de sua história. Equipes mais antigas da Fórmula 1 costumam ter mais dessas histórias. E desta vez vamos falar de uma dessas equipes históricas que está há anos na Fórmula 1 e conquistou exatamente 9 títulos de construtores e 7 de pilotos. Acreditem, eles já tiveram vários escândalos importantes em sua história. Senhoras e senhores, Williams Racing foi fundada por Sir Frank Williams em 1977 após o fracasso de seu projeto anterior, que rapidamente conquistou sucesso e campeonatos nesse mundo da Fórmula 1 graças à sua enorme ambição, mas cujo legado, além do sucesso, tem algumas manchas que vão compor esse desonroso top que veremos a seguir. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao top 5 dos maiores escândalos da equipe Williams de Fórmula 1. Para a maioria das equipes da Fórmula 1, se um de seus pilotos conquista o título de pilotos, é um dos marcos mais importantes da categoria. Seria motivo suficiente para garantir esse piloto com um contrato de vários anos e um aumento significativo de salário. Mas em 1996, para Williams, isso não bastava. E apesar de terem conquistado o título mundial de pilotos e de construtores naquela temporada, de uma forma um tanto inusitada, deixaram seu atual campeão mundial ir embora e levar o número 1 para outra equipe rival, senhoras e senhores. O protagonista, a equipe Williams e Sir Frank Williams. Evidentemente, seu nome é Damon Hill, piloto que chegou à equipe em 1993. Com o pedido explícito de ser o piloto número 2 atrás de sua recente contratação Alain Prost. Damon não tinha dificuldades nesse papel, mas tudo mudou em 1994, quando precisou liderar a equipe após a morte de Ayrton Senna. Naquela temporada, Hill fez o possível e em 1994 disputou o título com Michael Schumacher. Mas ele perdeu na última corrida do ano, no circuito de Adelaide, na Austrália, por uma ação extremamente polêmica do piloto alemão. Patrick Head afirmou que Hill foi excepcional e colaborativo com a equipe. Apesar disso, Patrick Head e Frank Williams nunca o consideraram um piloto com habilidades extraordinárias. E o próprio Damon Hill comentou que sentia que constantemente a equipe queria buscar outro piloto para substituí-lo. Algo que nunca agradou ao próprio Damon, que sempre sentiu a corda no pescoço, apesar de ter correspondido às altas expectativas após a morte do astro brasileiro. E essa sensação não melhorou nem terminou. No ano de 1995 foram superados pela equipe Benetton e novamente por Michael Schumacher, ano em que a Williams o culpava diretamente por ser inconsistente e mentalmente menos forte que Michael. Porém, em 1996 tudo mudou. A Williams tinha um carro superior ao de seus rivais e Damon Hill venceu confortavelmente seu companheiro de equipe, Jacques Villeneuve. Ao final da temporada, isso se tornaria seu primeiro título de pilotos. Isso, evidentemente, deveria ter acalmado as coisas entre Williams e Hill, mas por dentro, a situação não era tão feliz quanto parecia à primeira vista. Desde julho de 1996, a Williams já tinha a intenção de substituir quem liderava a tabela de pilotos por 25 pontos à frente do seu companheiro. Além disso, já tinha 6 vitórias naquela temporada, mais que qualquer outro piloto do grid. Essa era a razão. Já haviam contratado o piloto alemão Heinz Karl Frentzen sem informar Hill de sua demissão para 1997, e ele acabou descobrindo pela imprensa, às vésperas do Grande Prêmio da Alemanha, por causa de uma matéria da revista Autosport que veio a público nesse Grande Prêmio. Damon inicialmente não acreditou neles e os chamou de mentirosos. Até que o próprio Frank Williams comentou com ele um mês depois, dizendo que realmente iriam tirá-lo da equipe. Além disso, a justificativa foi estranha, já que Frank Williams disse ter sido demitido pelo que fez em 1995 e ignoraram o que ele fazia em 1996. Porque Williams acreditava que se Hill fosse campeão do mundo seria porque seu carro era excelente. Assim, ele não era visto como um piloto excepcional pela marca britânica. O representante de Hill também exigia um valor que Williams achava injusto. Sir Frank acreditava que o sucesso de Damon Hill em 1996 era mérito da equipe. Assim, a Williams contratou Frentzen para 1997 e Damon Hill foi para a Arrows.
mas levando consigo o número 1 para seu novo carro e o título de campeão mundial de pilotos. De qualquer forma, o relacionamento entre Head, Williams e Damon foi bastante bom nos anos seguintes. Hill sempre agradeceu pela chance de ser piloto de Fórmula 1 e campeão mundial. Para muitos, a forma como Williams desmereceu seu campeão foi desnecessária. Isso era relativamente comum no hostil mundo da Fórmula 1. Frank Williams também era conhecido por não agir por emoção com quase nenhum piloto. Então, no quinto lugar do nosso ranking, a demissão de Damon Hill na temporada em que ele se consagrou campeão mundial de Fórmula 1. A Williams nas décadas de 80 e 90 era a garantia de ter pelo menos um carro de sucesso. Depois de serem dominados pela McLaren entre 1988 e 1991, em 1992 a Williams, graças à implementação das ajudas eletrônicas, voltou a ser a força dominante no grid. Em 1992, conquistaram facilmente os títulos de construtores e pilotos com Nigel Mansell. Como um carro tão dominante, superior e fácil de pilotar, é claro que qualquer piloto faria de tudo para dirigir esses carros. E é aí, justamente aí, que encontramos o quarto lugar do nosso top em particular. É claro que todas as superestrelas da Fórmula 1 queriam pilotar esse carro, então pertencente a Nigel Mansell e Riccardo Patrese. Um desses interessados era Ayrton Senna, que queria deixar a McLaren para se juntar à equipe que parecia ser a força dominante nos próximos anos no grid. Senna, sua contratação fazia muito sentido para a equipe britânica. Era um piloto comprovadamente rápido e que ainda tinha uma boa relação com Nigel Mansell. Apesar da feroz batalha pelo título na temporada de 1991, na Fórmula 1 havia outro piloto que também via o potencial da Williams e não queria passar mais um ano apenas assistindo de fora. Esse piloto era nada mais nada menos que Alain Prost, que vendo o potencial da equipe queria ter aquele carro para conquistar um triunfo. Retorno à categoria Y, neste ponto da história. Já era sabido que Riccardo Patrese seria dispensado pela Williams, então, teoricamente, Nigel Mansell seria seu companheiro. Aqui surge o primeiro momento tenso dessa contratação. E é que em 1990 Mansell e Williams se tornaram a equipe Ferrari. Mansell teve uma experiência ruim com ele como companheiro, pois a equipe priorizava ele em tudo. Para Alain Prost, ele foi um mau companheiro. E há uma história em que, mesmo sem avisar o próprio Mansell, a Ferrari tirou o seu chassi para dar ao tricampeão mundial. Isso, na época, quase fez com que ele abandonasse a Fórmula 1 por causa do incômodo e do cansaço que essa situação estava lhe causando. Por isso, Mansell sentiu a contratação de Alain Prost como uma traição e exigiu que lhe pagassem um salário astronômico naquela época. Ele sairia da equipe em 1994. Ao que Williams, tão frio como era com seus pilotos, simplesmente abriu a porta para que Nigel fosse embora. A contratação de Prost foi concretizada e sua participação para a temporada de 1993 foi confirmada, mas agora faltava encontrar um companheiro para ele após a saída de Nigel Mansell. Ayrton buscava esse assento e queria ser seu companheiro. Mas um dos momentos mais polêmicos vividos por essa equipe veio justamente no momento da contratação, com uma pequena cláusula contratual. Uma cláusula onde, especificamente, Ayrton Senna não seria contratado como companheiro de equipe de Alain Prost para a temporada de 1993. É extremamente óbvia a tensão e a rivalidade entre esses dois nos anos de 1988 a 1990. Senna soube da cláusula e, por isso, não pôde assinar com a equipe britânica, como queria para 1993, resignou-se a correr pela McLaren. E em uma coletiva de imprensa, bastante incomodado com a situação, o brasileiro não hesitou em chamar seu ex-companheiro de equipe de covarde, criticando-o por não querer competir em igualdade de condições. Por anos, acreditava-se que Prost exigiu essa condição para assinar em 1993. No entanto, muitos anos depois, Alain Prost se defendeu dessa acusação, confessando em um podcast chamado Beyond the Grid que ele nunca pediu isso. Essa cláusula que impedia Senna de assinar com a equipe Williams, na verdade, essa cláusula tinha sido ideia do próprio Frank. Para não repetir a dinâmica tóxica dos tempos de McLaren em 1988 e 1989, comentou que realmente não queria Senna como companheiro, mas foi a própria Williams que incluiu essa cláusula. De qualquer forma, não restou a Ayrton outra opção a não ser chamar Prost de covarde novamente. Apesar de garantir vaga para correr com eles em 1994, Prost se aposentou no fim de 1993 como campeão mundial de Fórmula 1.
Mas a comoção midiática com Mansell deixando a equipe e sem querer voltar, com Alain Prost e o veto a Ayrton Senna. A polêmica e midiática contratação de Alain Prost pela Williams em 1993 se torna o quarto lugar do nosso torneio. Em particular, a Fórmula 1 está cheia de rivalidades. Algumas passam despercebidas, mas outras, bem poucas, alcançam o status de rivalidades absolutamente lendárias. Mas o que acontece quando você coloca um piloto e promete a ele o status de absoluto número 1? Do outro lado da garagem, um piloto mais discreto, mas com clara ambição de vencer, que simplesmente te dá uma das rivalidades mais ferozes e, por algum motivo, subestimadas do mundo da Fórmula 1. A rivalidade entre Nigel Mansell e Nelson Piquet teve muitos escândalos e polêmicas. Eles poderiam facilmente ocupar todo o top, já que as polêmicas começaram com a dupla em 1986 desde seu surgimento, nessa disputa entre companheiros. Nelson Piquet, até esse ponto, era bicampeão mundial, considerado naquele momento como um dos melhores pilotos do grid, com um talento incomum e raramente visto. Para 1986, ele queria novamente um carro vencedor, o que a Williams, famosa pela competitividade de seus monopostos, poderia oferecer. Assim, Mansell, na equipe desde 1985, seria apenas escudeiro, em uma equipe que tinha muito claro que ter um piloto número 1 e um escudeiro era a chave do sucesso na categoria. Mas o que Piquet não esperava era que, antes do início daquela temporada, Frank Williams, com quem ele fez o acordo para entrar na equipe em 1986 e que prometeu verbalmente que seria o piloto número 1, sofreu um grave acidente que o deixou tetraplégico. Desde então, a equipe passou a ser comandada por Patrick Head, cofundador da Williams. Isso permitiu que Nigel Mansell desafiasse sua contratação estrela e, com isso, proporcionasse uma das rivalidades mais espetaculares da história da Fórmula 1. Por isso, Piquet achou que seu acordo não era respeitado. Isso gerou uma rivalidade hostil que, antes do Senna versus Prost, essa era considerada como a mãe de todas as batalhas. Mansell e Piquet se odiavam e por isso tiveram muitos desentendimentos, como o intenso duelo no Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1986, quando Mansell venceu usando o carro reserva de Piquet, ajustado para ele, ou quando Piquet venceu o Grande Prêmio da Hungria devido aos benefícios que obteve. Piquet e sua equipe esconderam totalmente esse novo diferencial de Nigel Mansell. Isso não refletia bem o espírito esportivo do piloto brasileiro na época. Ele também o insultava frequentemente, dizendo em uma entrevista que Mansell era briguento e tinha uma esposa horrível, ou quando a chamava de estúpida com frequência. E graças a essa batalha feroz e esse confronto intenso, em 1986 ambos acabaram ficando de fora por causa de suas disputas e constantes abandonos, que para a última corrida da temporada, Alain Prost, da McLaren, podia tirar o título dos homens que tinham o carro mais rápido do grid, e graças a um estouro de pneu do piloto britânico. Quando ele tinha em mãos sua primeira coroa de campeão, foi justamente isso que aconteceu, deixando o trono para o piloto francês da equipe rival da Williams. Isso, claro, desanimou toda a equipe, porque graças a essa disputa interna, embora tenham conquistado o campeonato de construtores, acabaram perdendo para outro rival do grid. Mansell também reconheceu na época que Piquet não era uma boa pessoa de forma alguma e que nunca teve uma boa relação com ele. Disse em entrevista: "Ele tem qualidades para ser uma boa pessoa, mas escolhe não ser." E essa rivalidade foi cheia de momentos assim, momentos polêmicos, declarações que são puro fogo, escândalos, polêmicas, enfim. O que aconteceu entre esses dois foi uma das rivalidades mais intensas já vistas na história da Fórmula 1. Além disso, Mansell e Piquet tinham personalidades opostas. Mansell era mais sério, enquanto Piquet era um verdadeiro playboy do grid. Com isso, encerramos o terceiro lugar do top. E não porque não queiramos nos aprofundar mais em todos os momentos polêmicos que houve nessa rivalidade, mas porque no futuro temos uma pequena surpresa para vocês. Mas por enquanto, senhoras e senhores, a rivalidade entre Mansell e Piquet, os constantes insultos, as batalhas e como essas rivalidades foram construídas. Eles ocupam o terceiro lugar em nosso ranking de escândalos da equipe Williams na Fórmula 1. Na posição anterior, Sir Frank Williams sempre gostou da dinâmica entre piloto principal e escudeiro, fórmula que via como sucesso. Em 1981, a Fórmula 1 viu o que ocorre quando um piloto escudeiro se rebela e rejeita ser o número 2.
Nossa história começa em 1980, quando a Williams contratou o australiano Alan Jones e o argentino Carlos Reutemann. Para Frank Williams, estava claro que Alan Jones era o piloto principal e Carlos deveria ser seu escudeiro. Em 1980, ele cumpriu essa função o ano todo sem reclamar, que permitiu ao australiano vencer seu único campeonato de pilotos e garantir o primeiro título de equipes da história da Williams. O resultado foi a conquista dos títulos de pilotos e construtores de 1981. Carlos queria esse título de pilotos agora e não pensava em passar mais um ano, apenas sendo escudeiro e vendo o colega de equipe receber toda a glória. O problema é que ser o escudeiro de Jones estava no contrato de Carlos Reutemann, e descumprir essa cláusula em particular seria colocar toda a equipe contra ele. Mas no Grande Prêmio do Brasil daquele 1981, ele deixaria completamente claras suas intenções de ir com tudo naquela temporada. 07. A pista de Jacarepaguá sediaria a segunda etapa do Mundial de Fórmula 1 marcada por forte chuva. Desde o início, Lolle passou o Brabham de Nelson Piquet, com Jones em terceiro e Ricardo Patrese entre eles. Por isso, Lolle assumiu a liderança do Grande Prêmio logo no início com sua largada explosiva. Logo, Jones assumiu a segunda posição atrás do companheiro argentino. E esse foi o momento que causou o escândalo do Grande Prêmio e da equipe. Além de uma disputa nos boxes, nada benéfica ao piloto argentino. No contrato de Reutemann, dizia que, se Carlos estivesse à frente de Jones a uma distância de 7 segundos, ele deveria deixar seu companheiro passar. Assim estava definido seu papel de escudeiro. E faltando poucas voltas para o final, a Williams acabou dando a ordem com uma placa no muro dos boxes que dizia Jones acima e Reut abaixo, que era simples e simplesmente a ordem de que Carlos deveria deixar seu companheiro passar. No entanto, Carlos não desacelerou em nenhum momento, e por mais que aquela placa tenha sido mostrada, Carlos simplesmente desobedeceu a ordem da equipe. Ele nunca diminuiu o ritmo e acabou vencendo aquela corrida diante dos olhos furiosos de seu companheiro de equipe, que sentiu que seu acordo não estava sendo respeitado. Sim, ele conquistou a vitória e os pontos merecidos, mas isso traria consequências. Algumas que ficaram evidentes imediatamente quando Jones não apareceu no pódio dos vencedores. Carlos recebeu sozinho seu prêmio de vencedor sem a presença de sua equipe. Ficou claro o distanciamento entre eles devido à desobediência do piloto argentino, quando perguntaram a Loléo por que não obedeceu a ordem. Ele disse que a chuva o impediu de ver a placa. Anos depois, ele admitiu que viu a placa, entendeu o significado e mesmo assim optou por desobedecer. Sabendo que isso teria consequências. Consequências que de uma forma ou de outra foram fundamentais para que o argentino perdesse o título mundial de pilotos de 1981, não contra Alan Jones, mas contra Nelson Piquet Jr. Alguns jornalistas argentinos dizem que o brasileiro tirou seu título na última corrida do ano. No circuito de Las Vegas, havia gente da própria equipe Williams comemorando com Bernie Ecclestone e com Nelson Piquet. Mas temos um vídeo que explica muito melhor essa história no capítulo de Guerra no Box, dedicado à batalha de Alan Jones com Carlos Reutemann. Se quiser saber mais sobre essa história, assista ao vídeo. Mas definitivamente, aquela corrida, a desobediência de Loll e o tratamento posterior da Williams com ele fazem com que essa polêmica fique com a prata nesta lista de escândalos da equipe Williams de Fórmula 1. Acho que neste ponto todo mundo sabe perfeitamente qual é o maior escândalo da história da equipe Williams. Era previsível o tempo todo, pois a morte daquele que até hoje é uma das maiores lendas da história da Fórmula 1. Não foi apenas o momento mais difícil que a Williams teve que enfrentar em toda a sua história, mas também seu maior e mais midiático escândalo. Em mais de 40 anos que esta equipe está no grid da Fórmula 1, senhoras e senhores. O topo desse ranking, claro, é a morte de Ayrton Senna. A trágica morte do astro brasileiro ocorreu em 1º de maio de 1994, ao bater na curva Tamburello do circuito Enzo Edino Ferrari, em Imola. Mas essa história já te contamos várias vezes aqui no canal. Por isso, neste ponto do nosso top, focaremos mais nas consequências posteriores. Todo mundo sabe que Senna morreu naquele trágico acidente. Na curva de Tamburello, uma barra de suspensão atingiu diretamente seu capacete. Mas muito poucos conhecem todo o processo legal que essa equipe teve que enfrentar após a morte do astro brasileiro. Resumindo, Senna bateu na curva Tamburello após a relargada com safety car no Grande Prêmio de San Marino de 1994. Uma barra de suspensão atingiu diretamente seu capacete após o acidente, causando a morte do piloto brasileiro.
Após o acidente, a promotoria italiana acusou criminalmente os dirigentes da equipe. Williams, sob a acusação de homicídio culposo, mirando 6 pessoas. Patrick Head, diretor esportivo, Frank Williams, dono, e Adrian Newey, diretor técnico da equipe Williams. Além de Roland Bruncerate, o diretor de corrida da Federação Internacional de Automobilismo na época, o organizador do Grande Prêmio, Federico Bendinelli, e o diretor do circuito de Imola, Giorgio Poggi. O promotor Maurício Passeregni retirou, algum tempo após o início do processo, as acusações contra Frank Williams, Bruncerate, Bendinelli e Poggi, colocando toda a responsabilidade pela morte de Senna em Adrian Newey e Patrick Head. Naquele momento, o carro da Williams foi apreendido. Durante a investigação, descobriram que o acidente ocorreu principalmente pela quebra da coluna de direção, que, segundo a promotoria, estava mal soldada e com rachaduras, rompendo-se quando o brasileiro ia cruzar a curva Tamburello. E essa fragilidade na coluna de direção se devia ao fato de que, em grande parte, Senna se sentia desconfortável dentro do carro e queria abaixar a coluna para se sentir melhor com sua posição de pilotagem. Newey foi o responsável por fazer essa modificação, ordenando uma redução de 4 mm no diâmetro da coluna. E segundo o relatório de 600 páginas do professor de engenharia da Universidade de Bolonha, Enrico Lorenzini, confirmava que a coluna foi feita às pressas antes da corrida e, por isso, estava defeituosa, levando à interrupção da prova. Paolo Camarota, da equipe de investigação do acidente pelas autoridades italianas, destacou que usar 2 materiais diferentes na fabricação foi um erro de projeto. Essa modificação desgastou a barra e causou a falha que resultou no acidente. Acidente de Senna. Durante os julgamentos, a promotora italiana apresentou evidências de sua investigação, além de corroborar sua teoria com as imagens de Lombard de Senna, antes do acidente. Nos 3 anos seguintes, Williams e a promotoria italiana enfrentaram o processo, até que em dezembro de 1997 Patrick Head e Newey foram absolvidos das acusações de homicídio culposo, argumentando que, apesar da falha na coluna de direção do carro, argumentando a Endel, nem Patrick Head nem Adrian Newey foram negligentes na fabricação. Williams montou a mesma barra em um banco de testes para provar que ela era resistente mesmo enfraquecida, como afirmava a promotoria. Anos depois, Newey admitiu que nunca soube a causa do acidente de Senna. Nunca ficou claro se a coluna de direção quebrou antes ou após o impacto do acidente. Williams se defendeu no julgamento, alegando que a causa do acidente era incerta, pois acreditavam que era por conta do carro de segurança. Antes do acidente, os pneus esfriaram tanto que, ao fazer a curva, Senna perdeu aderência por falta de temperatura, o carro tocou o chão numa ondulação e foi direto ao muro. E a maneira como o carro perdeu a traseira, como mostravam os vídeos e as imagens do acidente, contradiziam o argumento da promotoria de que o acidente havia sido provocado pela falha da barra de direção. Por isso, era impossível provar se ela havia falhado antes do acidente ou se quebrou depois da batida. Com isso, as autoridades italianas confirmaram em 1999 as absolvições do pessoal da Williams. Em 2002, a equipe recebeu, 8 anos após, o carro do acidente de Senna em 1º de maio de 1994. Essa história não acabou aqui. Em 2003, o Supremo Tribunal Italiano reabriu o caso, alegando erros materiais no Tribunal de Apelação de Bolonha. E após mais 2 anos de deliberações e julgamentos, no final, Newey foi novamente absolvido de qualquer acusação contra ele. Apesar de tentarem atribuir o caso novamente a Patrick Head, pelas leis italianas, já estava prescrito. Isso não impediu que no ano de 2007 finalmente fosse colocado um ponto final nesse processo legal, onde foram considerados o time Williams e principalmente Patrick Head, diretor da equipe, em 1994. Responsáveis pela omissão que causou o homicídio culposo de Ayrton Senna da Silva devido à falha na coluna de direção, devido a modificações mal projetadas e executadas e que, segundo o Ministério Público italiano, eram previsíveis e evitáveis. No entanto, de acordo com as leis italianas, o crime prescrevia em 7 anos e 6 meses após a ocorrência dos fatos. E esse veredicto foi dado 13 anos após o acidente, por isso Head não foi preso. Apesar dessa sentença, a morte de Senna trouxe grande tristeza a Williams e a atenção mundial que os culpava diretamente pelo ocorrido. Tendo que enfrentar acusações, questionamentos de todo tipo e, acima de tudo, um julgamento que levou 13 longos anos para ser resolvido. Com certeza, o trágico Grande Prêmio de San Marino de 1994 é a mancha mais sombria da história da equipe Williams.
E também seu maior escândalo, que hoje em dia, 31 anos após o incidente, continua sendo o maior escândalo da história dessa equipe, um dos maiores da história da Fórmula 1. E claro, o ouro do nosso ranking, em particular de escândalos e polêmicas da equipe Williams de Fórmula 1. Senhoras e senhores, encerramos mais um capítulo da minissérie, agora sobre a equipe Williams. Mas te pergunto, concorda com esse ranking? Incluiria outro escândalo? Você mudaria a ordem ou removeria algum da lista? Me contem todas as suas opiniões na parte dos comentários. Eu me despeço dizendo que, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha pra gente. Inscreva-se neste canal, ative as notificações para saber quando estou postando um novo vídeo e compartilhe este com seus amigos. Te convido a seguir nossas contas no Instagram e Twitter. O link está na descrição do vídeo. E nos vemos em breve para mais conteúdo aqui no seu canal Skyline Racing. Obrigado por acompanhar. Até logo.